Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto chamado MesaCast. E é uma alegria e, na verdade, é também a realização de um sonho, porque falar, compartilhar daquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos direcionado, é sempre maravilhoso. E o MesaCast tem o intuito de mesa de relacionamento, de discussão, de debates, sempre voltados para o ensino e para a instrução. Tudo baseado na palavra de Deus. Eu sou o pastor Bruno Silveira, sou pastor sênior lá da IABV Ponte dos Carvalhos, também da IABV Água Preta. Sou pai da minha lindíssima Sâmila, da minha lindíssima Esté e marido da maravilhosa pastora Simone. Mas eu não estou sozinho nesse projeto. Na verdade, eu estou com dois grandes homens de Deus, amigos, mais chegados que irmãos, que é o pastor Lucas Wayne e o diácono Alisson Nunes. Fala aí, pastor Lucas, se apresenta aí para nós. Graça e paz, povo de Deus, é uma honra imensa compartilhar desses momentos com vocês e, acima de tudo, exercer aquilo que a gente foi chamado para ser, que é proclamar a mensagem do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe a gente nas redes sociais, Lucas Wayne, e lá você vai ter todo um trabalho que a gente tem como edificar vidas pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Shalom, me chamo Alisson. Para mim é uma alegria imensa estar aqui nesse projeto. Falar do Senhor Jesus, para mim, faz parte hoje do meu DNA. Nós estamos aqui compartilhando as maravilhas que Ele fez na nossa vida. E para mim é uma alegria mesmo fazer parte desse projeto, de coração. Excelente. E nós não estamos sozinhos, nós temos o apoio do Estúdio Letrados, né? Que tem nos ajudado aqui de maneira incrível. Nós também temos o pessoal da Cronos Relógio. Gente, olha que relógio lindo. Meu Deus do céu. Incrível. Então, Cronos Prêmio Relógio, sigam aí. Maravilhoso. Você que é do meio gospel, entenda, principalmente você que é pastor, você precisa ter um CNPJ. Então, procure o pessoal da Solucão, assessoria contábil e jurídica. E não menos importante, nós temos também o pessoal da Excelência Cristã. Você que quer publicar seu livro, fala com eles. Eles agora também estão fazendo toda essa consultoria de publicação de livros. Amém, queridos? Então vamos dar início a esse MesaCast, esse momento tão precioso, tão desejado por nós que aqui estamos. E hoje nós vamos debater um assunto maravilhoso. É sobre o texto de Mateus, capítulo 13, que fala da parábola do semeador. Essa parábola, ela é uma das mais conhecidas e impactantes parábolas que Jesus compartilhou. A parábola do semeador, ela nos ensina sobre como recebemos a palavra de Deus e os desafios que enfrentamos para frutificar no reino. Então, pega aí sua Bíblia e vem com a gente, que hoje vai ser bom demais. E nós vamos começar esse bate-papo discutindo o contexto bíblico dessa parábola. E a primeira pergunta vai para o nosso amado pastor Lucas. Pastor Lucas, antes de entrarmos nos detalhes, eu lhe pergunto, qual era o contexto dessa parábola? Para quem Jesus estava falando? Perfeito, né? Em primeiro lugar, Jesus estava no auge do ministério. Isso precisa ser pontuado. A multidão ou multidões e com públicos diferentes estavam ali, de alguma maneira, curiosas. Então, a gente tinha saduceu, fariseu, pessoas que de alguma maneira iam por curas, milagres, né? E, claro, os discípulos verdadeiros de Jesus estavam ali. E o interessante é que, já na época, os grandes mestres, eles escolhiam os seus métodos de oratória, de ensino. Então, já na época, se tinha o método de Aristóteles, né? Inclusive,
Paulo, quando vai defender a sua tese lá em Atena, a gente vê que ele usa dos seus métodos particulares. Mas Jesus, ele escolheu o método mais simples da época. Acredito eu que Jesus estava dizendo: eu não preciso de retórica, eu não preciso de técnica, a palavra em si só é suficiente. Mas o método, então, que Jesus utilizou para aquele público, que era variado, era um método de comparação, que a gente chama hoje de parábola. Então, tem um detalhe especial, o porquê da parábola, que, assim, por comparação, todo mundo escuta, mas só quem realmente tem interesse no significado, dá atenção, como a gente sabe, vai meditar. Então, muitas das pessoas que estavam ali, inclusive dos seus inimigos, às vezes eram até confundidos por conta desse método. Mas sempre foi um método mais simples, um método de comparação, que inclusive a gente até usa hoje, não é? A gente prega e aplica e faz uma comparação. Eu sei que tem muitos pastores que o método é assim: diga para o seu irmão que está do seu lado. Estou só brincando aqui, que aqui não faz, ninguém faz isso. Mas Jesus, então... Faz sim. Não. Faz sim. Jesus não precisou de argumentos sofisticados para provar a excelência do seu sermão. A palavra em si era importante. Então, ele usou os recursos mais simples que tinha, o método de comparação, que tanto agregava simples como também pessoas estudadas. E para quem ele falava especificamente? Eu vi que o senhor citou Saduceus e tudo. Explique mais, para quem ele falava? Quem eram as pessoas naquela região ali, neste momento da parábola do semeador? Bom, pontualmente, Jesus procurava os verdadeiros discípulos. Porque, em determinado momento desta parábola, ele vai dizer assim: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Mas, como já foi falado anteriormente, imagina, Jesus ganhou fama não apenas pelo que ele falava. O que ele falava produzia um impacto, porque para alguns era como se fosse doutrina nova. Mas Jesus ganhou fama e o alvoroço, por isso que as multidões o seguiam, inclusive curiosos e inimigos. Sim. Certo? Então, esse já é a sua resposta. Por conta dos milagres, até hoje. Então, assim, você faz uma obra com excelência, com caráter, com integridade na palavra, mas se um milagre acontecer na sua igreja, vira assunto mundial. Então, imagina o alvoroço, o boca a boca que causou na época. Então, o público era um público misto. A gente não tem como definir assim quem estava lá, mas era um pessoal de Jerusalém, da Judéia, daquela circunvizinhança, mas o alvo sempre foi os verdadeiros discípulos, que é aquilo que a gente vai ver hoje, baseado nessa parábola da boa terra. O alvo sempre foi esse. Por isso que, em um determinado momento, Jesus falou palavras duras, né? E Jesus disse para os seus discípulos: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Mas a palavra vai ser a primazia, é o que vai ocupar espaço verdadeiramente no ministério do reino, né? Na pregação do evangelho do reino, né? E, Diácono Alisson, Jesus frequentemente ensinava por parábolas. Por que esse método era tão eficaz para revelar verdades espirituais? O pastor Lucas ele citou já alguns detalhes, mas eu queria ouvir de você o seu pensamento, o que você acha sobre isso? De forma mais técnica, digamos assim, eu, como estudo também um pouco do marketing digital, neurociência e tudo mais, eu vejo alguns gatilhos mentais que estão aplicados na pregação do evangelho, e esse especificamente é o gatilho mental chamado da história, né? Porque hoje nós gostamos de boas histórias. O que acontece? Nós somos presos, de acordo, por exemplo, com um filme, se a história for boa.
A peça pode ser muito bem filmada, pode ter um bom marketing, mas se você for assistir e a história não for boa, você não dá continuidade, entendeu? Então, o gatilho mental da história, Jesus utilizava ele. Não como uma técnica só para pescar, mas porque ele era uma pessoa estrategista, né? E você vê Jesus falando, conduzindo histórias para pegar a pessoa do ponto A, levar ao ponto B e trazer, durante o caminho, despertar pensamentos, ideias e tudo mais. Como foi dito pelo pastor Lucas, a parábola ele tem esse formato, essa ideia de que a pessoa justamente diz assim: se eu não gostar do assunto, eu paro no caminho, porque ela é uma comparação, ela vai te fazendo comparar. E Jesus ainda tinha um quê, digamos assim, mais próximo das pessoas, porque ele pegava coisas do dia a dia, né, do cotidiano das pessoas. Ele estava falando ali para pescadores, para agricultores, para, né, criadores de animais e tudo mais. Então, Jesus pegava as coisas da vida deles e dava e levava junto do pacote da mensagem, que é o gatilho da história que eu estou falando, levava ali, então, a mensagem do reino. Então, fazia muito mais sentido, fazia aquilo que a gente chama hoje boom, na minha mente, né? Ah, entendi, despertou, fez as conexões das sinapses mentais. Então, isso faz muito sentido para a gente hoje, né? E dentro da homilética também, até mesmo os pregadores, as pessoas precisam utilizar um pouco mais da história, né? Obviamente, usando a história do próprio evangelho e aplicando isso para justamente alcançar os corações. Porque, veja, nos nossos púlpitos, nas igrejas, hoje a gente está disputando com muita coisa. É o irmãozinho que está com problema financeiro, é a irmã que está com problema em casa, é faltando comida, o café está caro. É tanta coisa que, às vezes, a gente vai para a igreja e fica em modo avião. Então, o pregador, ou aquele que está levando a mensagem, por isso que Jesus utilizava desse expediente, de fazer o quê? De chamar a atenção, de prender a atenção. Olha, presta atenção, porque essa história que eu vou te contar é uma história divina. E essa história, ela vai fazer sentido para você. Então, Jesus utilizava a parábola por causa justamente disso. Ele queria conquistar, prender a atenção e passar a mensagem. E a parábola ela tem isso. E, além de tudo, é uma questão profética. Né? Foi predito pelo profeta, acho que Isaías, não me lembro agora a passagem exatamente, mas Isaías diz que ele falaria por parábolas, porque as pessoas às vezes olhavam, mas não enxergavam, ouvia, mas não entendia, enfim. E uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, né, e aí vem para nós aqui como um recado, é que a parábola, Jesus às vezes falava em público, mas ele explicava só para os amigos, para os próximos. Amém. E eu sei que você já pegou sua Bíblia, eu sei que você já está aí anotando muita coisa nesse estudo, mas eu queria ler aqui esse texto de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, quando ele diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. E baseado nesse texto, agora nós vamos para os 4 tipos de solo e as suas aplicações. E aí volto a palavra para o pastor Lucas. Semente à beira do caminho. O que significa a semente que cai à beira do caminho? E por que Satanás rouba a palavra do coração dessas pessoas? Pronto, esse é o primeiro público-alvo. E talvez seja o público, nós como obreiros, como pastores, mais nos deparamos. Outros públicos que a gente vai falar, talvez entristeça o nosso coração. Mas esse é o que é mais rotineiro.
São pessoas que a vida, às vezes, já pisou muito. E são pessoas, de alguma maneira, experimentadas, com muitos traumas, com muitas neuroses, muito desconfiados, ou até mesmo muito experimentado, que a palavra não é recebida de forma simples. Então, são pessoas que estão ali analisando, julgando, e, de alguma maneira, elas não permitem que a palavra entre dentro. Então, elas não recebem. E a palavra fica exposta. E, consequentemente, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, então ele usa da distração. Então, ele usa de artimanhas, das distrações. E aí eu sei que não acontece na igreja de ninguém, mas muitas pessoas acabaram de ouvir 1 hora de sermão. Você chega no término do culto e pergunta: qual foi o texto que foi pregado? Ou o que foi que o pastor pregou? Na grande maioria, meus amigos, você vai se surpreender que não se lembram do que foi pregado. Então, literalmente, nós convivemos com isso quase todo santo dia. Por incrível que pareça, o advento da tecnologia, do rádio, da televisão, das redes sociais, facilitaram muito esse ambiente de compartilhar a semente, né? A palavra do Senhor é essa bendita semente. Mas, assim, não dá tempo. As pessoas, às vezes, num dia recebem 10 versículos, mas não meditam em nenhuma. E o segredo não é nem você receber a palavra. O segredo que lá nos primórdios Deus já tinha falado para Josué é: medita nesta palavra de dia e de noite. E assim você vai fazer o seu caminho prosperar. Então, por estarem muito distraídos, ocupados, às vezes traumatizados, porque a igreja, a religião traumatiza, por já ter talvez uma formação, algum tipo de conteúdo lá dentro, que de alguma maneira se tornou a base, o pilar desse ser humano, então eles se tornaram esse tipo de terra batida. Por isso que a expressão é à beira do caminho, porque era um lugar onde a terra estava muito firme, né? Muito sólida. E aí, a consequência disso, de tudo isso que a gente está falando, é que Satanás, de forma bem estratégica, ele vai lá, ele não precisa aparecer para você com um chifre, não precisa falar com voz grossa para ser Satanás. Ele simplesmente vai lá e rouba. E ali, Satanás está trabalhando na sua vida e você nem percebe. Ou seja, toda essa tecnologia se torna muitas vezes uma distração. E isso faz com que a palavra de Deus fique à beira do caminho, seria isso? Vou contar uma história para que você possa entender, já que estamos falando de parábola, né? Quem contou essa história, que é verídica, foi Ronaldo Lindório. Ele ganhou essa reputação porque ele trabalhava muito com missões. Eu acho que todos vocês conhecem, se não, você dá uma pesquisada aí nas redes, Ronaldo Lindório, né? E ele conta que estava pregando numa rede, melhor dizendo, numa aldeia, e lá não se tem, como o idioma nativo, às vezes, não é um idioma tão conhecido, então os missionários eles traduzem poucos, digamos assim, poucas porções das Sagradas Escrituras, e aí o evangelho começa, porque você tem que ter uma perspectiva que hoje a Bíblia é fruto da tecnologia, mas a igreja de Filipos só tinha o livro de Filipos, ele não tinha os 60, a coleção completa. Isso aí foi uma construção da tecnologia. Muitas pessoas, às vezes, só tinham, de fato, o ensinamento do fundador, do apóstolo, de Paulo, de Pedro, e aí aquela coisa toda. Pronto. Voltando aqui para a história. E, então, pessoas saíam
mais de 3 quilômetros, eu não me lembro se é 3 quilômetros ou 3 horas a pé, para ouvir essa porção da palavra. E aí a história que ele conta é que teve uma irmã que ficou muito empolgada na hora do culto, mas o culto acabou e hein, tem que retornar para a sua aldeia. Quando chegou na metade do caminho, quase perto lá de chegar na aldeia, ela esqueceu do versículo que o pastor tinha ensinado. Então ela volta novamente para aquele ponto de pregação e aí o pastor pergunta: irmã, está fazendo o que aqui? É que eu estava no meio do caminho meditando, mas eu esqueci o versículo. Por favor, pastor, fale novamente. Então isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós sabemos de muito, mas não vivemos o pouco. Então, às vezes, quando eu falo às vezes, eu falo na maioria das vezes, a maior ferramenta mesmo que o inimigo das nossas almas utiliza é a distração. Imagina, você tem tempo para tudo. Eu não quero marginalizar as redes sociais, pelo contrário. Tudo a gente deve utilizar para o recurso da expansão do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, importa que Cristo seja anunciado. Mas eu quero que você entenda, hoje nós temos tempo para tudo. Hoje Bruno amanhece, fala com a esposa, fala com o cliente prêmio, e depois vai levar a criança na escola e faz tudo. Bom, e a meditação da palavra? E a palavra? E uma oração simples? Eita, não deu tempo, me perdoe, Senhor. Só que isso é rotina. E isso se transformou rotina dos seguidores de Cristo, na sua grande maioria das vezes. Então, por isso que nós temos um evangelho, e o Brasil, me perdoe o que eu vou falar, mas o Brasil é, na sua grande maioria, cristão, mas a sociedade continua sem uma mudança expressiva. A sociedade continua, eu não quero entrar em polêmica, mas só pelos representantes da sociedade você já tem uma dimensão. E nós somos mais de 30%. Ou seja, nós poderíamos sim, com a mensagem do reino, com os valores do reino, com o que o cristianismo significa, fazer algo muito maior. Mas a palavra é recebida, mas não frutifica. Vou dar só um exemplo para fechar a sua pergunta. A Universidade de Harvard, uma das universidades que serve o mundo, foi criada pela igreja, foi criada por um pastor, para ser mais exato. E hoje nós estamos só sobrevivendo, ou seja, eu preciso estar ali diariamente falando com as ovelhas para que ela consiga ficar firme na igreja. Esse não é o evangelho do reino. Então, imagina que Satanás tem roubado de forma muito fácil essa semente. A semente não consegue penetrar, não consegue enraizar e, consequentemente, o fruto nem de 30 chega. Forte isso. Na verdade, lógico, nós temos aqui 3 pessoas e, apesar de sermos amigos, nós temos alguns pensamentos diferentes. Mas tudo que você falou eu concordo. Entretanto, eu também compreendo que o tempo de relacionamento ele é importante, né? Então, o tempo de mesa. Jesus tinha muito esse tempo de mesa com os discípulos. Então, é importante ter esse tempo de mesa com as ovelhas, mas isso não pode ser determinante para se a ovelha vai continuar no evangelho ou não. Eu acho que foi isso que o senhor quis dizer. Porque hoje parece que se o pastor passa e não cumprimenta a ovelha, vou sair da igreja, já não vou mais, não, porque o pastor não sei o quê. O pastor passou, simplesmente não viu a ovelha, ou estava preocupado com alguma situação do culto, alguma coisa, e simplesmente não cumprimentou naquele momento. Parece que aquilo não é suficiente. Pastor Bruno, eu estou falando na perspectiva assim, um exemplo. Nós hoje temos um problema, que se a gente não tiver na nossa eterna vigilância, as pessoas não conseguem amadurecer. Elas continuam gostando da IABV. Elas continuam amando o pastor. Mas você vê que a vida não é
madura, não produz fruto, elas são seguidores. Como você tem 10 mil seguidores, 11, 12 mil seguidores, mas não tem relacionamento, a semente não conseguiu. Então, são pessoas, a gente está cansado de ver isso, multidões que seguem a Jesus, que ouvem a palavra de Jesus, contudo, nós não percebemos uma mudança de fato. E, claro, existem pessoas que têm mudanças radicais, como foi o seu caso. Eu sou filho de crente, então eu me entendi como novo nascido, de fato, aos 17 anos. Mas, então imagina que eu fui também uma terra à beira do caminho. A religião me sufocava, ou a religião estava ali presente, mas o relacionamento não, mas o arrependimento não, a transformação não, a libertação não. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. É muito mais do que a gente ser educado ou as pessoas não gostarem do meu perfil ou do tipo da minha denominação. O Evangelho rompe com Bruno e com a Igreja Batista. O Evangelho, de fato, é um estilo de vida. Isso. Então, a gente percebe que as pessoas amam a gente, amam a denominação, mas o estilo de vida não muda. É como o meu mentor, ele falava assim, o pastor Joabe, o cheiro do mundo ainda leva muita gente do caminho do Santo Evangelho, né? Incrível isso que o senhor falou, porque é incrível como ainda falta mudanças real. Por exemplo, nós hoje nos deparamos com uma moda. Ser evangélico se tornou uma moda. Ser evangélico se tornou algo que é bonito de se dizer. Então nós nos deparamos com inúmeros famosos, com inúmeras pessoas da mídia, com inúmeros seguidores postando lá. Eu estou lendo aqui o meu livro, o meu devocional Café com Deus Pai. Eu estou lendo aqui o meu momento aqui devocional, o meu pão diário e tantas outras coisas. Mas não há isso, não há, como o pastor Lucas falou, não há uma transformação, não há uma mudança de vida. A verdadeira mudança de vida, que é quando a semente realmente tem ali, encontra ali o solo, a terra, é aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Esse é o verdadeiro sentido. Esse é o verdadeiro homem que se tornou discípulo, que largou as vestes, que se despiu das vestes do velho homem e agora se veste do novo homem. Então, muito forte, muito poderoso. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Mas para se tornar seguidor de Jesus, ele teve que descer. E muitas pessoas hoje não querem descer. E além de descer, ele teve que abrir a porta de sua casa. Então, muito sacrifício é feito para ver Jesus. Pessoas pagam até ingressos. Agora, descer, que é como você falou, renunciar, se despir e abrir a porta. Aí você imagina lá em Laodiceia, bispo, pode falar. Você imagina lá em Laodiceia, nós temos tudo. Ricos somos, não temos falta de nada. E Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora. Ou seja, é muito complicado. Mas existe esse público. Esse é o primeiro público ainda. Não é? Então, existe esse público que a gente, que é ministro do Evangelho, a gente se depara. E isso já não mais me entristece o coração. Entende? Porque é uma coisa tão corriqueira. Vou falar o que entristece meu coração, mas isso é uma coisa que a gente precisa também trabalhar. Bater muito forte, doutrinar e pregar realmente nos nossos púlpitos, porque você não vai ser levado no dia do arrebatamento da igreja porque você dava um legal para Jesus, ou porque você apoiava o trabalho de alguma igreja. Você vai ser levado se você nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, muitas pessoas apoiando o trabalho de pastores, até financeiramente, curtindo, dando like, estando na igreja, mas vazio da semente dentro do seu coração. Muito bom, excelente. E aí, Diácono Alisson,
Como podemos evitar um coração endurecido diante da palavra? É o amor ao pecado, né? O amor ao mundo. Acho que as pessoas estão entre a cruz e a espada, digamos assim. Escolha a Deus ou escolha os prazeres do mundo. Na verdade, desde sempre foi assim, né? A gente vê, por exemplo, o Evangelho de João, ou as cartas do apóstolo João, você vê uma tensão entre mundo e Deus, né? Entre o mundo, entre o cosmos e o ágape. Aquela tensão, porque ele está sempre falando que as pessoas escolhem, na verdade, mais o mundo do que escolher o próprio Deus. Então, isso vai endurecer do coração. Existem também traumas, né? Traumas pessoais, existem diversas coisas que aconteceram na vida das pessoas, existem desconfianças, mas no fundo, na minha opinião, é o amor ao pecado, é o amor ao mundo, sabe? Eu vou perder tanta coisa se eu aceitar Jesus, sabe? Eu acho que o estilo de vida da igreja, às vezes, parece, sei lá, deve ser chato, e as pessoas não querem conhecer o Senhor, porque às vezes olha para os crentes e vê um certo, digamos assim, eu acho que eu não quero ser isso, sabe? Porque às vezes a gente não sorri, muitos de nós às vezes tem contenda entre nós, é porque as pessoas também não entendem que nós somos humanos, né? E existe em qualquer ambiente onde tem pessoas, acontece certo tipo de coisa, então existem os traumas, o coração endurece. Então, é o Espírito Santo. A gente tem que pregar, tem que anunciar, mas é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, do juízo. Eu penso que, na verdade, o mundo está gemendo mesmo, pedindo, pelo amor de Deus, só que eles não querem pagar o preço, sabe? Eu acho que tem a ver com prioridade, tem a ver com renunciar a si mesmo. Caramba, eu vou perder tanta coisa, e o meu pagode, e o meu sambinha, e a minha cerveja, e não sei o quê, e as minhas coisas, sabe? E aí acaba se distraindo também por esse lado. Eu penso se desviando, na verdade, né, da palavra. Então, a palavra é bom aos meus ouvidos. Por isso que tanto pregador coach e esses emocionalistas estão fazendo tanto sucesso na internet, por quê? Porque ele só fala a parte boa, querido, não sei o quê, meu bem, não sei o Se quê. você sonha, Se você sonha e Deus te deu a graça de você alcançar e tocar, então é porque você pode alcançar. Aí o adúltero olha aquilo assim, né? Aí o adúltero olha aquilo ali, então eu quero, essa parte eu quero. E aí o cara vira o seguidor, paga ingresso para ouvir esse tipo de coisa. Mas a pregação do evangelho é mudança. É metanoia. Vai além da razão. É uma transformação, é um transplante cerebral, digamos assim, né? É um transplante, é uma mudança. Na verdade, e fazendo estudo das religiões, a gente percebe que de todas as religiões, todas, elas querem tornar você uma versão melhor, né? Todas, exceto o cristianismo. O cristianismo não quer fazer isso. O cristianismo quer te trazer a vida, porque nós estamos mortos, na verdade. E, na verdade, já estamos fedendo. A sociedade de hoje está fedendo, pedindo socorro, clamando, e a gente, essa palavra, sabe? A gente tem que dar essa resposta para a sociedade, e também não só na fala, mas também na influência, sabe? No nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida precisa despertar nas pessoas uma vontade. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Justamente. É a vida, né? Nossa vida precisa encantar. Isso. Tem até desculpa só interrompendo, tem até um ditado que diz assim, Jesus Cristo é massa, mas o fã-clube dele é que acaba com, né? Eu não concordo com isso, sabe? Eu não concordo com isso. A gente também está se esforçando, e eu vejo a igreja muito mais também como um hospital, sabe? Como um lugar de tratamento. A gente está sendo cada vez mais tratado. Na verdade, cada um de nós precisávamos andar com a camisa assim, estou em obras. Estamos em obras, porque não estamos prontos. E às vezes as pessoas estão no mundo e encontram pessoas piores do que ela e vêm para a igreja procurando pessoas melhores do que ela. E quando chega lá e encontra pessoas também que estão em processo, feito ela está, ela disse, então não adianta, é melhor estar no mundo. Então é o amor ao mundo, sabe? É o amor ao pecado. É a saudade do Egito. É a saudade do Egito. Né? Que era o povo ali no Esse deserto. coração endurecido, isso vai dizendo assim, eu quero saber o que pastor, padre, não sei o que quer me dizer, e aí acaba endurecendo o coração. Essa é a semente, esse é o caminho, na verdade, esse é o caminho duro, né? De tanto ser pisado pelas pessoas, está ali tão duro, tão sólido, caiu à beira do caminho, então ela não vai, então, penetrar porque você também não se abre, não deixa mudar. O cidadão nem se dá o trabalho de pelo menos experimentar. Isso. Ele já está tão cheio de preconceito
e eu falo preconceito no sentido literal da palavra, de conceitos prévios, Sim. não é? Que a palavra se torna insípida ou insípida. Não me corrijam aí se eu estiver errado. Insípida. Pronto. Então, você falou de forma muito cirúrgica nessa questão de que, infelizmente, as pessoas, elas, por ter falsas denominações, porque desde Jesus aos apóstolos já haviam, desde o tempo de Moisés, já haviam falsos profetas. Sim. Desde o tempo de Jesus já existiam esse tipo de situação. Dos apóstolos combatiam, é por isso que nasceram as cartas apostólicas. Falsos mestres, falsos apóstolos. Então, é mais fácil eu ficar com o meu preconceito. Eu vou ser crente. Olha o que saiu ali, por exemplo, saiu na manchete de ontem, que eles colocaram como um pastor que matou uma criança de 5 anos. Não sei se vocês acompanharam. Vi. Então, assim, só que esse indivíduo não era pastor. A igreja dele, a suposta igreja estava fechada, né, há mais de 1 ano. E mesmo que tivesse aberta, nós precisamos entender que dentro do campo nós temos o trigo e o joio. Sim. Entende? Então, só que você nem se dá o trabalho de experimentar, É o sensacionalismo. de conhecer, pelo seu preconceito. A manchete vale mais, né? Vende mais, né? Então, É assim, melhor eu botar vou ser pastor do que crente. um homem por conta disso. Eu conheço muita gente. Você falou uma coisa e é verdade mesmo. Muitas pessoas dizem isso. Foi você ou foi Bruno? Tipo assim, eu gosto muito de Jesus, mas os discípulos... Foi um cara famoso que falou isso. Sim. Não me lembro se foi aquele da Índia. Enfim, mas o pessoal de Jesus que é o problema. Só que, tipo, o evangelho não tem a ver apenas com o pessoal de Jesus. A cabeça é Jesus. Eu posso trocar um coração, eu posso arrancar uma perna, um braço, um olho, eu posso. Então, E viver e viver. Então, a gente tem que entender que, inclusive, não é uma questão do cristianismo, isso é uma questão do ser humano corrupto, na essência do pecado. Em todo lugar nós teremos esse tipo de gente. Jesus, o supremo pregador, o maior pastor que a humanidade já conheceu, tinha ali os problemáticos, inclusive Judinhas ali, no carinho que eu falo, Judas, né? Juju. Aí, o que é que você vai imaginar do pastor Lucas, se eu não vou ter gente ali com problema? Paulo disse, olha, vocês quando se juntam, não se juntam para melhor. Escreve lá na carta aos Gálatas, eu estou pensando que eu preguei em vão para vocês. Ou seja, isso desde sempre aconteceu. Agora, o que para eu ser mais exato, bispo, eu chamo ele de bispo, o que é a pedra, ou a semente que caiu na beira do caminho? São pessoas que já têm o seu preconceito, de alguma maneira, formada. Não tem nem a ver com distração. Tão endurecido que não entra nada. O evangelho não consegue. Tipo assim, eles são meramente espectadores. É aquela pessoa que está no seu Instagram aí, que vê tudo que você faz, mas não curte. Vê tudo que você faz, mas não curte. Só porque quem se identifica, curte, comenta, compartilha. Então tem muita gente assim. Vê, mas não permite que aquilo entre. Inclusive, você que está vendo aí, você curta, viu? E comente. É importante isso também. E compartilha, por favor. Gente, só para você entender, ainda estamos no versículo 19. Tem muita coisa boa aqui para acontecer. Isso aqui serve aqui como discipulado, como muita coisa incrível aqui para você aprender. Mas ainda para fechar essa questão da semente à beira do caminho do versículo 19 e a gente pular para o versículo 20 do solo pedregoso, é um pouco daquela frase que Natanael usa e eu gosto muito. Vem e vê, sabe? Porque, por exemplo, aqui nós temos as igrejas do pastor Lucas, né, que são igrejas da Convenção Batista e tudo mais, e tem pessoas que têm, como é que se diz, que têm enraizado dentro de si preconceitos com esse tipo de igreja.
Tem, por exemplo, a nossa igreja, que é uma igreja Mais contemporânea, mais... né? Contemporânea, inclusiva. Não, está Não? repreendido em nome de Jesus isso. Parede preta, né? Não, você é bem-vindo, você é Não, lógico, né? me disseram que um dia eu já fui pastor auxiliar dessa igreja, viu? Não sei se ainda estou lá. Você é muito bem-vindo, você faz parte da nossa Bem família. que nunca mais me chamaram, viu, Alisson, para pregar. Eu acho que não sou Você tão tá bem-vindo, pregando não, aqui viu? agora, somos uma. Mas, bem, voltando aqui, por exemplo, a igreja onde a parede é preta, onde se usa mais mídia, onde se usa um estilo mais jovem, tem pessoas que também têm preconceito. E a verdade é que aquela frase de Natanael diz: vem e vê. Vem e vê se você é alimentado aqui, vem ver se tem Bíblia, seja numa igreja de parede preta, seja numa igreja da Convenção Batista, seja outra. Vem, o que vai definir realmente é a palavra, sabe? Você precisa vir e ver. E ver. Senão, é só É preconceito. só preconceito, é Preconceito, julgamentos. julgamento. Entendeu? Você acaba julgando sem ver. Isso é um ponto. E o outro ponto, para realmente fechar de uma vez por todas essa questão aqui, literalmente nós precisamos entender que seguir a Jesus é uma jornada. Eu só vou seguir a Jesus quando eu estiver pronto. Eu não estou me sentindo preparado, eu não estou me sentindo pronto. Você não vai estar pronto nunca se você não seguir. Porque é uma jornada e cada passo você vai sendo aprontado. Em cada passo você vai estar sendo aperfeiçoado. Em cada passo dessa jornada é que você vai estar sendo preparado. Então, eu não vou encontrar em nenhuma igreja pessoas prontas ou preparadas. Se você busca isso, é lá no céu. A igreja triunfante. Porque na militante, não. Exatamente. Nós estamos numa fase de preparação. Então, nós vamos encontrar ainda pessoas com resquícios de mentira, com resquícios de adultério, com saldos de engano. Por quê? Porque não foram 100% ainda, entendeu? Tratadas, moldadas, mas tem aquelas que renunciaram verdadeiramente e estão naquela jornada lutando contra o pecado. Mas, assim, nessa jornada de multidões, né, nesse caminho, tem pessoas que não estão lutando tanto quanto outras. Mas cabe a cada um olhar para o verdadeiro alvo. Cabe a cada um de nós entendermos que é o centro de tudo, que é Jesus. Então, quando eu olho para o alvo, quando eu olho para Jesus, eu vou fazer com que a minha vida, nós falamos agora, pregue o evangelho, se necessário uso palavras, eu vou fazer com que a minha vida seja uma motivação para aquela outra que ainda tem saldos de pecado, que ainda não renunciou 100%, que ela olhe para nós e veja o seguinte: é possível, eu também quero, eu também vou lutar contra o pecado. E aí, se nós vamos cada dia mais amadurecendo, cada dia mais nós vamos encontrar uma igreja, e isso eu não falo de uma denominação em si, mas a igreja de Cristo, cada vez mais renunciando ao pecado, cada vez mais lutando contra o pecado e cada vez mais colocando Jesus como centro de tudo, em nome de Jesus. Não é por aí, com certeza, né, bispo? O que a gente só não pode hoje é colocar, digamos assim, a desculpa. Eu não aceitei a tua palavra porque eu vi gente, vou usar um linguageis que o crente conhece, porque tem gente troncha na igreja, porque nós temos pessoas tronchas, pessoas com problemas de moralidade em toda a camada da sociedade. Toda. Então, o evangelho, eu gostei muito dessa sua palavra, quando você falou assim, você precisa vir, você precisa ver e você precisa experimentar. Eu quero só acrescentar. Vem e experimente. Apocalipse capítulo 22 fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. Então, isso também é uma profecia de Isaías. Eu geralmente discipulo a igreja dizendo o seguinte: olha, você pregou a palavra, você encontrou alguém que começa a discutir ou começa a colocar obstáculos para não receber a palavra, não discuta, porque o evangelho é para quem vem. O evangelho é para quem vem e experimenta. Quem recebe a semente e coloca obstáculos baseado em pseudos pressupostos, pseudos
preconceitos. Você já precisa entender, você, meu ouvinte, meu telespectador desse podcast, você tem que entender o público. É o público da beira do caminho. Isso mesmo. E vamos para o versículo 20, versículo 21, que fala sobre a semente em solo pedregoso. Vamos lá, Diácono Alisson. Como podemos aprofundar nossas raízes espirituais para resistirmos às provações? O primeiro ponto é não terceirizar, sabe? A culpa, a responsabilidade disso não é do meu pastor, a responsabilidade disso não é do pregador que eu escuto, a responsabilidade é minha. Eu preciso assumir a minha parte, entendeu? O que eu tenho que fazer. Então, a gente tem hoje uma falsa interpretação, um falso entendimento, digamos assim, de que depois que eu aceito Jesus, miraculosamente ou magicamente, as coisas vão começar a se ajustar e entrar nos eixos. E a gente acaba deixando de fazer a nossa parte que nós temos que fazer. Talvez seja o medo de confundir fé com obras, as pessoas fazem uma maior salada mista aí, não entendem direito, mas eu preciso entender que eu tenho uma coparticipação ou uma participação para com o meu crescimento espiritual. Eu tenho que fazer a minha parte também. Então, me submeter à palavra. Você precisa se submeter à palavra. Você precisa se submeter ao ensino de Jesus. Você precisa se submeter a quem é Jesus. Você precisa entender que quando Jesus vem, ele vem para te ajudar, para te ensinar, para te encaminhar. Ele não vai resolver os teus problemas, no sentido, como é que eu posso dizer assim, único exclusivamente da parte dele. Você tem que fazer a sua parte. E às vezes isso é tão infantil, sabe, que a gente vê assim, que eu fico bobo quando eu vejo certas pessoas achando que, não, eu vou deixar porque Deus não vai deixar acontecer nada comigo não, porque eu sou dele, e aí eu não vou me cuidar em determinadas coisas. Sobretudo questão de saúde, por exemplo, questões financeiras, e tantas outras coisas mais. Tem igrejas, desculpa interromper rapidinho, Sim. tem igrejas que ensinam, igrejas de denominações gigantescas no Sim. país, que ensinam que o fato de você estar doente é porque você não tem fé. Eu discordo totalmente, mas eu queria saber Certeza. a sua- Com certeza. Então, assim, você tem que se assumir como um filho de Deus, você tem que se assumir como responsável, e Jesus fala sobre isso, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra perseverar, a raiz da palavra é ser severo consigo mesmo. O problema é que a gente está numa sociedade muito plástica, muito, sabe, muito artificial, muito... Aí tá doendo, vou parar. E não tem resistência, sabe? É crente que está no caminho, porque veja, o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho se faz caminhando, não se faz caminho parado. E outra coisa, o caminho não tem que andar no caminho. Se você for para a margem, você vira um marginal, você está à margem do caminho. Então, você tem que estar no caminho, tem que estar andando. Então, no Evangelho de Jesus, na caminhada com Cristo, se você parou, você não parou, você regrediu. Você tem que caminhar. Você tem que caminhar. Então, você tem que buscar a Deus em oração, você tem que submeter suas vontades. Quantas vezes a gente vai orar e não está com vontade? Quantas vezes? Mas a gente vai orar porque a gente necessita mais de Deus. Então, você tem que mudar esse mindset, mudar essa mente, sabe, essa mentalidade de terceirizar a culpa. Não, a culpa é do mundo, a culpa é do tempo, a culpa é do meu dia que 24 horas não dá, é 24 horas para todo mundo. Então, para você crescer espiritualmente, existe um esforço, né? Acho que os místicos da igreja primitiva diziam, né, sobre a questão da ascese, né? Aquelas questões práticas de ascese, os ascéticos, né? Que fala sobre jejum e se mortificar, se trancava em cavernas. Não precisa chegar tanto, né? Hoje não precisa chegar tanto, porque a palavra hoje já tem uma interpretação melhor do que eles tinham na época. Mas hoje a gente não consegue fazer nem uma manhã de jejum. Já está. Eu acho que estou me tremendo, acho que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não consigo orar 5 minutos, que já vem o boleto passando na minha cabeça, já vem o preço do café passando na minha cabeça, já vem tanta coisa me distraindo, tentando me tirar daquele lugar, então você nunca vai crescer. Aí você vai ficar ali, ó, na superfície, sabe? Como diz alguém, não sei quem foi que falou uma vez, disse que a igreja no Brasil ela é um grande oceano, é enorme, mas não tem 4 dedos de profundidade, porque a gente só quer ficar no raso.
E Jesus disse para os discípulos, né? Vamos para um lugar mais profundo? A gente precisa ir mais fundo, sabe? A gente precisa sair um pouco mais da margem e ir mais fundo com Deus. Isso requer coragem, requer desprendimento, requer, sabe, renunciar a si mesmo, requer também dizer assim, olha, vai, Senhor, toma conta de mim, eu vou. Sabe? É confiança. Amém. Então, acho que tem tantas coisas que vai hoje... essa parábola é tão atual que se a gente soubesse, e é o nosso papel estar fazendo isso aqui agora, é tentar te ajudar a interpretar isso e você aplicar na sua vida, porque senão não vai fazer sentido. Vai ser só mais um podcast que você vai assistir. O interessante é que a gente já está aqui num tempo maravilhoso, considerável, ainda tem muito mais aqui, muito mais conteúdo, muito mais ensino, numa única parábola. Então, se a gente realmente se dedicar à palavra de Deus, nós vamos aprender muito. Pastor Lucas, aqui nós percebemos claramente que a palavra germina, mas não cria raiz. Como isso se reflete na vida de muitos cristãos hoje? Eu sei que de alguma forma nós já citamos alguns pontos sobre isso, né? Mas aqui sobre esses versículos 20 e 21 do solo pedregoso, né? A palavra germina, mas não cria raiz. Fala aí um pouquinho sobre isso. Então, eu vejo na seguinte perspectiva: o objetivo do Evangelho não é o começo, é o fim. Deus nos chamou para sermos estatura de varão perfeito, certo? Então, a gente não espera uma vida madura de ninguém. Nós não esperamos. Agora, veja que coisa interessante aqui que Jesus coloca. A pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. O que é que isso significa? Que ela recebe, mas não dura na igreja. Ela não aguenta tribulação. Ela não aguenta perseguição. Por conta da palavra, não tem nem mais a ver aí com seus pecados. Quando a Bíblia fala que não tem raiz em si mesma, é que ela não tem capacidade de frutificar. Ou seja, não deu tempo dela adquirir uma musculatura espiritual. Muitas pessoas entram na igreja, 1 ano já são consagradas. Muitas pessoas nem tiveram o estágio do discipulado, outras nem sabem o que é discipulado. Eu estou cansado de rebatizar pessoas porque elas mesmas dizem, eu nem sei porque eu fui batizada. E aí, no meio do caminho, elas se desviam. E não apenas pela questão moral ou pelos seus pecados, mas porque a vida do Evangelho é uma vida que vai, de fato, lhe gerar uma apologética, uma defesa. Você agora vai começar a sofrer perseguições. Então, por conta das perseguições, por conta da tribulação, eu gosto muito dessa palavra, tribulação era um instrumento utilizado na época de Roma, era uma prensa que eles pegavam os prisioneiros que queriam, de alguma maneira, confessar ou torturar, colocava aqui na chapa do peito e imprensava até o camarada desistir. Então, temos lutas, aí o detalhe é, por causa da palavra, ou seja, o confronto, o evangelho. Temos lutas, não é por conta da minha moralidade, por causa do meu estilo de vida, é por conta da palavra. Nós somos atribulados por conta da palavra. E aí, eu fico ou eu saio? Então, eles não conseguem ter uma vida duradoura, eles ficam, e com alegria, cadê fulano? Não, fulano não está mais não. Não aguentou, de alguma maneira, a pressão do sistema. Porque, vou te falar, são 3 inimigos, anota aí que isso dá um corte maravilhoso, viu, Alan? São 3 inimigos que você, quando entra no Evangelho, você vai ter. 3. Primeiro, você mesmo, sua natureza carnal. O segundo, o mundo, o sistema, meu amigo. O sistema se organiza de alguma maneira que você fica parecendo que é abestalhado, retardado, louco. Existem realmente alguns cristãos retardados e abestalhados. Aquilo que alguém chama Assembleia dos Marcianos. Tem gente que eu digo, meu Deus, que loucura. Mas o sistema faz com que a gente pareça, assim, débeis, não é? Chamaram Paulo de tagarela lá em Atenas, imagina. E o terceiro inimigo, que é o diabo. Então, imagina, o diabo é caluniador. Então,
O cara não aguenta pressão, o cara não aguenta tribulação. Então, por mais que ele goste do evangelho, goste de Jesus, entendeu, mas é muita pressão, ele sai fora. Não é para mim, não. E até dizer assim, né? Quando eu estava no mundo era mais fácil. Eu já ouvi isso várias vezes. Ah, sim. Eu também, meu amigo. Olha, eu pensei que quando eu aceitasse a Jesus, minha vida ia melhorar. Meu amigo, Por isso que eu falei magicamente. As pessoas acham que tu tava do magicamente. lado da galera, agora tu virou oposição. Exatamente. Na política funciona, tem a oposição e tem a situação. situação. Então é muito mais fácil você estar lá na situação do que você na oposição. Hoje briga, né? nós fazemos parte da oposição do mundo. Então, sim, vão ter ataques. Né? Hoje nós fazemos parte. Ou seja, tem muita gente que a palavra germina, mas não cria raiz. Porque não estão dispostos a Sofrer. renunciar. Que é toda renúncia é sofrer. É exatamente um dos pontos que eu falo lá no meu primeiro livro. Olha, gente, vai estar lançando aí o custo de seguir a Jesus. E seguir a Jesus. E gera, né, esses ataques. Porque tem muita gente aí massageando o ego, como nós já citamos aqui. Tem gente pagando o ingresso para ir ver uma pessoa sentada num banquinho para massagear seu ego. Bem, o verdadeiro evangelho não é aquele que massageia ego. O verdadeiro evangelho é aquele que traz transformação. A palavra ela tem que germinar, mas ela tem que criar raiz. E quando ela cria raiz, imagina ali a raiz penetrando. Dói. Dizem que o tamanho da sua árvore depende do tamanho da sua raiz. Sim. Não é? Então, muitas pessoas aparecem rapidamente, mas a raiz é bem curtinha, né? Só colaborando com isso que você está falando, importantíssimo. Paulo, veja, Paulo sofreu açoites, prisões, teve que se fingir de morto, fugiu de um lugar para o outro, foi preso, foi colocado no navio, o navio naufragou, parou numa ilha de Malta, uma víbora venenosa matou, as pessoas acharam que ele ia morrer, e ele não morreu e curou um bocado de gente. Depois pregou o evangelho, foi para a cadeia 2 anos. O homem não parou, a tribulação não parou, as perseguições não parou, porque tinha raiz. Antes de Paulo aparecer, Paulo não se converteu e de um dia para a noite virou apóstolo. Quem conhece as cartas sabe. Sim. Que foi todo um processo. Né? Aí depois ele escreve lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele escreve lá, nem a morte, nem a vida, nem força dos presentes, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então, isso é uma declaração de quem tem raiz. De quem tem raiz, porque hoje as pessoas não têm. E aí que vem. Porque, por exemplo, Paulo escreve a Carta aos Filipenses e é um dos livros mais felizes da Bíblia. Ele expressa felicidade, mas quando nós analisamos as condições que aquela igreja estava, aí por isso que aquele era o motivo da felicidade dele, que era uma igreja que tinha raiz. Certo. Então, beleza. O motivo da felicidade era porque a igreja estava bem. Mas quem escreveu não estava numa circunstância favorável. Circunstância boa. Totalmente não. Ele estava sofrendo, ele estava com pouco alimento, ele estava vivendo tempos de prisão e ainda assim, é um dos livros mais felizes. O que isso nos ensina? Quando alguém tem raiz, independente da circunstância, quando alguém tem raiz, independente de se a economia está boa, se o preço do café está bom ou não, há uma felicidade. Não desiste. Não desiste. Não abandona. Não desiste. O foco é Jesus. Entendeu? Inclusive, ele diz assim, olha, foi bom, viu, estar aqui, porque eu estou alcançando a guarda pretoriana, que era a guarda imperial particular do rei. Foi bom estar aqui porque eu estou alcançando os oficiais. Aí ele disse assim, seja como for, importa que Cristo seja anunciado. Então, vou dar um exemplo mais prático, já que você quer puxar para essa parte mais prática. Imagina só, tu pega o teu carro, sai do Pina, faz a obra de Deus na volta, que você está voltando para casa para descansar, chove, fura o pneu, tu fica no meio da BR, e aí vem 2 opções na sua mente.
Meu Deus, eu fiz a tua obra, por que o Senhor me permitiu acontecer isso? E, para piorar, veio o ladrão e ainda roubou tua carteira. Meu Deus! Agora veja quem tem raiz. Graças a Deus que isso não foi no caminho de fazer a obra. Graças a Deus que deu tempo de levar a palavra, levar o que o ladrão levou, Deus pode me dar em dobro. É uma mentalidade diferente. Quem tem raiz tem uma mentalidade não vitimista. Ou você é vítima ou você é herói. Então, quem tem raiz, ela vai suportar sol, vai suportar todo tipo de adversidade que a árvore tem que suportar, porque a finalidade é o fruto. Quem tem raiz não é vítima. Quem tem raiz olha para o alvo que é Cristo. Herói. Deus, herói. Em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Vamos embora, então. Vamos agora falar, então, no versículo 22, semente entre os espinhos. E aí, Alisson, o que podemos fazer para manter nosso coração livre das distrações que impedem o crescimento espiritual? Charles Spurgeon pregava, que ele dizia assim, a gente precisa, na verdade eu deveria sair da igreja depois de uma reunião, depois de um culto, triste. Aí a pessoa perguntou, como assim triste? Ele disse, porque a palavra tem que me fazer, me questionar, que eu tenho que sair envergonhado, sabe? As distrações hoje, elas estão aí colocadas pelo próprio Satanás. Como a gente falou, né, as redes sociais elas estão disponíveis aí, ótimo. Cada um de nós aqui temos nossos smartphones, isso aí é uma questão. Mas isso não pode roubar o nosso tempo. Isso não pode mais roubar o nosso tempo com família. Isso não pode roubar nosso culto. E às vezes a gente está no culto e está ligado no celular. É o desafio. Hoje está virando até um desafio místico você colocar seu celular no modo avião na hora da reunião, na hora da celebração, porque, sinceramente, a nossa expectativa por coisa ruim acontecer é muito grande. Tipo, e se minha mãe ligar? E se acontecer isso? E se? E se? Então, isso vai cada vez mais machucando, digamos assim, na verdade, distraindo e machucando o nosso entendimento de prestar atenção no culto. Isso, quando você veja, porque na verdade é o seguinte, às vezes a gente está numa época hoje muito também de emocionalismo, as pessoas precisam sentir a presença, sentir, falam isso. Mas na verdade Jesus fala que a gente precisa entender também. Entender a palavra. E para entender é preciso ter atenção, porque senão você não aprende. E eu acho que um dos preços está aí. Hoje, né, eu não quero ser polêmico aqui, né, mas hoje também tudo é TDAH. Tudo é isso. E às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é só questão de atenção mesmo. Presta um pouco mais de atenção. Tenta se desligar um pouco mais. Faz esse exercício de, antes de entrar no culto, antes de chegar na igreja, bota o telefone no modo avião, né, e faz. Lembra quando faltava energia na tua casa e todo mundo se reunia? Era tão bom, sabe? Quando, né? Eu mesmo tenho uma lembrança boa. Meu pai pegava o violão, ficava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Minha irmã me lembrou esses dias aí, a gente chorou, né? Porque meu pai faleceu esse ano, há 8 meses atrás. E a gente ficou lembrando, né, de como era bom quando faltava energia, porque a gente ficava um pouco mais próximo, ficava mais íntimo, né? Mais conectado entre si. Né? Infelizmente, hoje o smartphone tem isso aí, essa distração. Mas também tem outras distrações, as amizades, com quem você anda, que são seus amigos. Às vezes tem a questão da influência, né, da comunidade. Né? Como é que eu falo da comunidade? Eu quero parecer com os meus amigos, então me esforço em parecer. Eu tenho um dilema muito com meu filho hoje sobre isso, sabe? Uma conversa muito séria com ele. Você precisa entender quem você é. Você não é esse tipo de pessoa. Você não precisa se moldar ao jeito desses seus colegas para você ser da galera deles. Você não precisa ser. Você precisa ser você. Quem é você? Eu sou imagem e semelhança de Deus, é o que ele responde. Então, pronto, você é isso. Então, você não precisa se moldar ao que eles estão falando. Então, essa distração hoje, as amizades, as redes sociais... que a rede social também, ela não é, quando a gente fala rede social, não é só rede social no sentido daquela alegria, digamos assim, mas do excesso de dopamina no cérebro, da comparação, porque você olha para uma pessoa e diz assim, poxa, eu estou tão apertado financeiramente, e fulano foi de novo para Maldivas, você começa a dizer assim,
que inferno é esse que eu estou vivendo? Será que eu estou em pecado mesmo? Que molesta eu fiz com Deus para poder estar passando por isso? Então você começa a fazer comparações e isso acaba verdadeiramente te distraindo, te desvirtuando e te tirando do caminho. Sim. Então, assim, é preciso foco. E hoje a palavra do século é foco. Porque, sinceramente, hoje a gente não consegue. Teve até uma pesquisa que diz que um peixe consegue prestar mais atenção no. Vocês lembram? Viram isso? Um peixe conseguia prestar mais atenção, mais tempo focado do que um ser humano. Meu Deus do céu, miséria. Eu não sei como foi que fizeram esse teste, mas está aí disponível na internet também. Eu vi um vídeo que mostra um psicólogo, onde ele faz 10 análises com outros psicólogos, ele não tem TDAH, e ele vai e faz essas 10 análises e todos os 10 psicólogos identificam ele com TDAH. O fato é que hoje está muito fácil dizer, você tem TDAH, você tem déficit de atenção, você tem isso, você tem aquilo, e as pessoas cada vez mais estão se acostumando a serem doentes, a serem pessoas vítimas. Volto a falar aquele ponto. Sabe? A sociedade em si, ela sempre arruma uma enfermidade para justificar os erros. Isso. A bengala, né? Lógico, eu não estou aqui falando dos diagnósticos reais. Certos diagnósticos reais realmente existem, trazem uma dificuldade, realmente, todos esses pontos. Eu estou falando que existe muitos diagnósticos apenas para justificar a preguiça, apenas para justificar a falta de atenção. Existe tanto diagnóstico. As pessoas se identificam, porque Se autodiagnosticam. porque você precisa ter um laudo técnico. Não. Inclusive, por exemplo, TDAH está sendo até curado. Eu estou pesquisando sobre isso também. Com iluminação. Tem certos tipos de lâmpada que melhoram. É uma realidade, é uma deficiência neural. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão dando desculpa para os seus erros, né? Isso. Desculpa para os seus erros. Não, mas é uma realidade. Na verdade, vítimas. Eu quero dizer que daqui para o final, não apenas esse tipo de doença, que é uma realidade, eu quero dizer que é uma realidade, certo? Mas outros tipos de doença vão se tornar, talvez, empecilhos para que o evangelho germine. Mas me permitam trazer um pouquinho mais para o contexto bíblico. Essa bendita semente que caiu entre os espinhos, ela tem uma característica que rompe com essa questão do TDAH. Talvez entra mais para a questão da ansiedade. Porque o cuidado com as coisas do mundo. Quando o apóstolo Paulo disse assim, se esperarmos apenas nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis. Quando o próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Então, você não tem que fazer tudo o que você, de alguma maneira, acha que tem que fazer. Você tem que ter a essência. O cristão, ele vive pela essência, não pelo mundo ideal. Claro, a gente planeja o ideal. Alisson tem quatro filhos. Então, ele faz um planejamento ideal, mas o que não pode estar vazio é a essência. Então, muitas vezes, a preocupação com as coisas da vida rouba a palavra de Deus, aquilo que Jesus mesmo falou. Busque, em primeiro lugar, o reino e as coisas de Deus, e todas as demais vos serão acrescentadas. O que é que estamos fazendo? Buscando todas as demais, se sobrar tempo, eu busco as coisas de Deus. E depois, quem é o culpado? O próprio Deus. E, em segundo lugar, a riqueza. Dinheiro não é problema, eu estou de frente com um camarada rico. Não é, Bruno? Eu recebo. Eu estou de frente, eu estou ao lado de um empresário. Sim. Certo? Dinheiro não é o problema. Os dois foram os primeiros aqui em Pernambuco a comprar carros elétricos. Dinheiro não é problema. Inclusive, nós queremos aproveitar e BID, se quiser nos patrocinar, pode vir, viu? Dinheiro não é o problema. Agora, Jesus falou, o amor ao dinheiro. Ou seja, gente que se foca realmente nas riquezas. O camarada tem dificuldade
de dar R$ 100 para o avanço do reino, mas não tem dificuldade de deixar R$ 100 preso na Selic. Ou seja, ele acumula tesouros na terra, mas não acumula tesouros no céu. Sim. O camarada nem quer sair do Brasil para pregar a palavra e nem apoia alguém que quer ir. Ou seja, um salário mínimo na África, com R$ 400, a gente consegue, de alguma maneira, dar um suporte bacana. Você imagina que 4 pessoas, 4 igrejas, com R$ 1.200, a gente dá uma vida digna ao missionário que está levando a palavra lá, que nem você quer ir, mas o cuidado com o seu dinheiro, ou seja, tu sai depois do culto e compra uma pizza boa, mas tu não consegue dar uma oferta de R$ 100, uma oferta missionária de R$ 1.000. Ou seja, as preocupações com a vida, meu filho tem que ter isso, eu tenho que ter esse tipo de padrão, beleza. As preocupações com o seu saldo bancário faz com que você seja um crente que não produza fruto. Tem árvore sufocado ali. Quem olha para você diz, é uma árvore, é um crente. Mas quando Jesus chega perto, como chegou perto daquela figueira, só tinha aparência. Cadê o fruto? Lembra daquela passagem que Jesus foi lá? Viu e disse, deve ter fruto ali. Não é o tempo, mas ela está tão bonita que deve ter fruto. Chegou lá, a figueira enganou. E o que foi que Jesus falou? Eu te amaldiçoo. E é por isso que quando a gente está lá, vivendo uma vida de hipocrisia, de aparência, ou seja, eu sou crente, mas eu não produzo fruto, o que acontece? A palavra não encontra espaço e a gente, do jeito que começa, a gente termina. Na verdade, me permita, tem um autor aí, secular, chamado Napoleão Hill, né? E ele fez como é que eu posso dizer assim? Ele elencou alguns tipos de medo. O medo também é um gatilho mental. E um dos medos que mais superam, inclusive o medo da morte, é o medo de ser pobre, de ficar pobre. Tem o terceiro, se não me engano, ou o quarto, é de falar em público. As pessoas têm fobia disso. Então, veja, o medo de ficar pobre, de ter uma vida miserável, terceiro lugar, faz você, né, terceiro, né? Faz você ficar ansioso, faz você ficar inseguro, e aí você acaba cometendo um grande erro aí quando você se torna cristão. Você coloca toda a sua segurança no que você tem e esquece de transferir isso para Deus. Que aí sim, aí você acaba cometendo Seu Deus é as suas riquezas. Justamente. É o seu projeto e não... Aí então ele se preocupa. Então as preocupações do mundo vai deixando ele cada vez mais avarento, inseguro em Deus e achando que está seguro em si. E às vezes pode ser que lá no final da vida, quando ele vê que não tem mais saída, ele vai dizer assim, Senhor, eu errei demais porque eu não confiei em Ti. Vamos para um exemplo de... Só que não é saudável, a gente sabe disso. O exemplo de Zaqueu, olha, Zaqueu era um camarada que roubava mesmo, literalmente. Mas veja, quando ele realmente conhece Jesus, que Jesus entra na casa dele, que o evangelho entra no coração dele, o que foi que ele falou? Você lembra? Que devolveria, né? Se eu tiver roubado, tecnicamente roubado, eu vou devolver. Eu não me lembro se é 3 ou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ou seja, ali o Mamon estava sendo destronado. Sim. Por isso que Jesus falou que existem 2 deuses, né? Um é o nosso Deus e o outro é o tal do Mamon, porque as riquezas têm esse poder de enraizar. Olha, é muito difícil para alguém que já foi rico se submeter a uma vida de simplicidade. É muito difícil. É a renúncia para seguir Jesus. É muito difícil. Mas, olha, eu quero só complementar essa questão aqui dos espinhos que eu estava dizendo agora há pouco. Sim. Primeiro, é importante nós entendermos que a semente é a palavra. E a terra, de alguma forma, somos nós. E, meus amados irmãos, esses espinhos que têm sufocado muitas vezes são essas desculpas, como nós citamos aqui. Por exemplo, eu tenho me deparado hoje com inúmeros atendimentos de centenas de pessoas que eu atendo no gabinete, em conversas, e me deparo sempre com desculpas. Eu não encontro mais, não é costume encontrar as pessoas que assumem seus erros, que assumem suas responsabilidades. Sempre terceirizam, né? Sempre terceirizam, foi o que você falou agora há pouco. Óbvio, eu quero deixar bem claro que eu entendo que existem sim traumas que afetam nossas vidas,
Eu entendo e acredito sim nas enfermidades, como ansiedade, TDAH, depressão e todas essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas o fato é que tem muitas pessoas errando e colocando como desculpa pelo erro seus traumas. Tem muitas pessoas errando e colocando como desculpas das suas falhas os seus déficits de atenção ou qualquer outro tipo de ação. Mas, na verdade, o erro é consequência da sua atitude, da sua escolha também e muitas vezes somente delas. E essas desculpas têm sido espinhos que têm sufocado a palavra, impedido a palavra de criar raízes na vida de muitos. E uma questão bem prática, só mais uma vez, né, te interrompendo, baseado nesses 3 inimigos que nós temos, eu mesmo, o mundo, o sistema, né, do mundo e o próprio diabo, você faça isso de questão prática. Esse erro que eu cometi foi algo que veio alheio à minha vontade, então assim, foi uma coisa trágica que aconteceu comigo, ou fui eu mesmo que fui preguiçoso, fui eu que fui relapso, eu que errei. Então você precisa identificar de onde está vindo isso, né? Discernimento de espíritos, o nome disso. Você precisa identificar de onde aconteceu, de onde vem esse ataque, para que você diga assim, e colocar a culpa, entre aspas, na pessoa certa. Para depois você não transferir também todos os seus erros para os seus traumas e para o diabo, coisa que era você que tinha que fazer. A questão dos espinhos, meus nobres colegas e você que está me acompanhando, ela tem 2 palavras-chave. Você precisa anotar isso. Preocupação e engano. Você falou do discernimento, para a gente discernir do bem e do mal, porque tem muito mal disfarçado de bem. Isso aí. Então, a preocupação e o engano são esses espinhos. A Bíblia diz, lançai toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus falou que a gente vale mais que os pardais. Se todos os dias eles saem de casa e trazem o recurso necessário para sobreviver, Jesus falou, você, Bruno, você, Alisson, vale muito mais que os pardais. E nós estamos sendo espinhados pelas preocupações da vida. E pelos enganos, porque o dinheiro é uma falsa sensação de paz. Isso. Mas o dinheiro compra o seu plano de saúde, o seu seguro saúde, mas não vai comprar a sua saúde. O dinheiro pode comprar um excelente tratamento, mas não vai comprar a sua paz. Você acumula tesouros aqui na terra, mas daqui a 100 anos, quem te garante que os seus descendentes estarão com o seu patrimônio, com o seu bem, com a sua casa? Quem te garante? Então, é um engano. É um engano. Quer falar, Bruno? Fale. Bruno tá mandando eu parar aqui, gente. É assim mesmo, viu? Não. Vamos lá. E isso tudo é ativado pelo medo. Tudo ativado pelo medo. Vai lá, Bruno. Continua. Então, pessoal, nós já estamos com quase 2 horas de podcast. Olha aí que esse povo fala demais, gente. Já? O negócio tá voando aqui. Tá quanto tempo aí, equipe? 1h20, tá vendo? Bem, vamos continuar. Deixa de ansiedade. Não, graças a Deus. Falar dos patrocinadores, né? Vamos falar sobre nossos patrocinadores. Só eu que não tenho patrocinador aqui, né? Vamos arrumar um patrocinador para mim aqui também, né? Alan, por favor. Pronto, Alan vai ser aqui meu patrocinador. Eu convido o chefe aqui, o iletrado que está aqui nas técnicas aqui, por favor, viu? Patrocina aqui o pastor Lucas. Eu só trabalho com Bíblia, então eu não dá muito ibope esse negócio de Bíblia, não. Bíblia, se você dá de graça, o cara não usa, né? O patrocinador é Jesus aí, tá? Glória. Glória, aleluia. Obrigado. Vamos girar. Fechei, receba essa palavra. Recebo. Ei. Quando for rodar aí, cuidado com o fio do fone. Bem, nós queremos agradecer realmente, desde o Estúdio Letrados aqui, agradecer ao pessoal da Excelência Cristã, o pessoal do Cronos Relógio, gente, que relógios lindos. O pessoal do Cronos Relógio, o pessoal da Solucom, assessoria contábil Se e interessar, jurídica. você liga para o 9310-7333 pelo Crono Relógio, viu? Já compra seu relógio, olha aí, ó. Olha aí. Ele disse que não tem Mas patrocinador. agora eu estou ganhando alguma E coisa a aí. Excelência Cristã é excelência.cristã no Instagram. Muito bem. E você vê que o único que não divulgou
divulgou o Instagram fui eu vou divulgar. PR Bruno Silveira, Já é o siga mais lá. famosinho aí, todo mundo já conhece ele. Bem, continuando aqui. Gente, que precioso esse tempo. Nós falamos aqui sobre a semente que cai à beira do caminho, no Mateus 13, né? Nós estamos estudando aqui, versículo 19. É semente em solo pedregoso, os versículos 20 e 21. A semente entre os espinhos, versículo 22. Mas não tem só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. Vamos falar agora no versículo 23 sobre a semente em boa terra. A semente em terra boa. E aí, pastor Lucas, fala aí, o que caracteriza um coração fértil para a palavra de Deus? Perfeito. O que verdadeiramente assim a gente pode falar sobre essa boa terra? 3 públicos que nós temos de forma a observar negativa e um público que, graças a Deus, de forma positiva, também nos acompanha. Esse último público é um público que presta atenção. Não é um público que é guiado pela prosperidade, pelos milagres. É um público, como Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, eles não são guiados por emoções, eles não são guiados pela razão, eles são guiados pelo espírito da profecia. Então, são 3 tipos de circunstâncias que muitas vezes nós encontramos perto de nós. O camarada que é muito emotivo, o camarada que é racional demais, mas existem aqueles que ouvem a voz de Cristo. Então, quem é essa terra boa? Quem é? O texto nos fala que é aquele que ouve, como você já falou anteriormente. A igreja é aquela que convida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, ele vem, ouve, e agora é o segredo. Procura entender. Ouve e entende. Então, é a fórmula da frutificação. Eu preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E, além do ouvir, você agora vai meditar para entender. Quando você entende, você está levando a sua raiz para o mais nível da profundidade. Quanto mais sua raiz é grande, maior também o ministério frutífero será na sua vida. Então, a consequência de quem ouve, medita, entende, de ter uma vida em secreto com Deus, uma vida que a raiz fala do seu secreto, né? Daquilo que ninguém vê. A consequência de você ouvir e entender é você também frutificar. E eu quero falar uma palavra interessante. Frutificar não é uma escolha. Frutificar é uma consequência. Quem não frutifica é infiel. Aí a gente vai linkar com outra parábola. Da figueira também. E com aquela dos talentos. O cara recebeu um, ficou com medo de perder e devolveu um, mas mesmo assim ele foi chamado de servo mau e infiel. Então, frutificar é uma consequência apenas. Quem não frutifica, repete essa parte. Quem não frutifica é infiel. E o que seria, então? Vamos polemizar um pouquinho aqui. Por quê? Vamos lá, vamos polemizar aqui, então. Então, o que seria frutificar nesse contexto? Vai, diga aí. Vamos partir do pressuposto da infidelidade para você entender o que é frutificar. Certo? Eu não fui projetado para dar sombra. A árvore não foi projetada para dar sombra. Projetada para dar frutos. A árvore não foi projetada para ser tronco. Sim. A árvore não foi projetada para dar galho. Então, ou você dá fruto, ou você dá galho. O galho serve para quê? Para a gente fazer fogo. Então, se eu não produzo fruto, que é uma consequência desses dois pilares, ouvir e entender, eu vou ser infrutífero, eu vou ser infiel à minha vocação e ao meu chamado. E o que é dar fruto? Paulo fala de forma muito bem, digamos assim, explicada, que as nossas boas obras que louvam e glorificam a Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 11, são os nossos frutos. As nossas boas obras que glorificam a Deus. Lá em Coríntios ele fala, quer comais,
quer bebais ou façais qualquer outra coisa. O evangelho não é o quadrado denominacional. O evangelho é um estilo de vida. Não adianta eu chegar no domingo à noite e ser um crente carismático que diz aleluia e glória a Deus se eu sou um péssimo profissional, um péssimo chefe de família, um péssimo esposo, um péssimo vizinho. Eu preciso glorificar a Deus com as minhas boas obras. E quem me faz frutificar isso é a palavra. O Espírito semente. é a palavra, a semente. O Espírito me leva às boas obras que louvam e que glorificam a Deus. Para finalizar o processo, que você já sabe lá em Gálatas 5, o fruto, não são os frutos. A carne, sim, são vários comportamentos de desvio do pecado, mas o fruto do Espírito, então, que nos leva a ser um ser humano completo. Amor, paz, alegria. Por muito tempo, os crentes mais santos, eles achavam que não podia ser feliz, que não podia mostrar esse riso maravilhoso que você tem aí. De quantos R$1.000 aí? De R$15.000. Não, tinha que ser o cara assim, cinzudo. Não, olha, veja como é diferente você ter um vizinho com um sorriso desse. Amor não é numa perspectiva emocional, numa perspectiva de sacrifício, de serviço, entende? Aí vem longanimidade, benignidade, temperância, domínio próprio. Posso, mas não me convém. Quero, mas vai agradar, vai contribuir para que Cristo seja glorificado, Cristo seja louvado. Então, o que é ser frutífero? Claro, aqui o texto já diz. Uns vão dar 30, outros vão dar 60, outros vão dar 100. Você tem um nível espiritual, Bruno jejua 25 dias. Que tem gente que jejua um dia e já fica... Cada um tem o seu nível. Contudo, todos nós, se realmente estamos enraizados, se realmente a semente do Evangelho entrou dentro de nós, nós precisamos entender que nós precisamos produzir frutos dignos dessa obra de Cristo. Porque infrutilidade é infidelidade. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não vão prevalecer e vocês terão capacidade de fazer obras maiores. O que passar disso é você querer o resto da vida ser menino, tomando leitinho. E a nossa vocação não é de meninice. Nós fomos chamados para discernir entre o bem e do mal e fazer discípulos. Só faz discípulo quem, de fato, amadurece. Ou seja, frutificar é mudança de vida. Alerson, Jesus fala sobre dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Como podemos multiplicar os frutos no reino de Deus em nossas vidas? Quando você ouve, quando você entende, né, os frutos eles vão ser consequência, como foi dito, né? E só para identificar um pouco o fruto, para que não fique só tão no raso do fruto, seria, não, meu fruto é servir à igreja. Não, não é só isso. São frutos pessoais que vai acontecer em você, que vai encantar, que vai tocar nas pessoas, e as pessoas vão poder contemplar isso em você. A ideia é que quando as pessoas olhem isso e digam assim, meu Deus, eu quero também ter isso, eu quero alcançar esse nível, eu quero alcançar esse nível de santidade, eu quero, não por inveja, por qualquer outra coisa, mas por desejar mesmo, porque como eu disse no começo, as pessoas sentem falta disso, né? 30, 60, 100 por um é transbordar, sabe? Jesus está prometendo para nós aqui que quem ouve e entende vai ter frutos de superabundância. Aquele que tinha medo de passar necessidade, de pobreza, ele agora vai ter para ele e vai também abençoar a vida dos outros. Ele não vai ter mais medo de abençoar a vida do outro, dando uma oferta. Ele não vai ter mais medo de confiar nas finanças dele, porque hoje ele entende que o dinheiro que ele tem hoje ele é um mordomo, ele é um cuidador, e ele pode, sim, abençoar a igreja, abençoar uma pessoa que está precisando, ele pode abençoar uma instituição, uma causa. Enfim, os frutos eles vão acontecer para que as pessoas vejam
que a palavra hoje ainda, né, parece estranho isso, mas a palavra ainda faz efeito. Sim. Né? Agora, isso é uma minoria, infelizmente. Hoje a gente está numa minoria. Hoje isso precisa crescer. Talvez eu penso que o que o pastor Lucas falou sobre lá no início, de a gente talvez não estar influenciando, e olhe para os nossos representantes. Talvez seja isso. É porque é uma minoria. E nosso sal ainda está um pouco... Né, falando de outra parábola aí, o sal está meio sem graça, meio sem insípido. Ele não está conseguindo nem salgar, nem conservar, nem descongelar gelo, né, que sal também tem essa função. Ele está simplesmente ali. Sabe? Nós precisamos... Os frutos, não é só pela quantidade de tempo que eu oro, não é só pela quantidade de tempo que eu jejuo, mas de cumprir tudo aquilo que eu vos ensinei. Isso leva tempo, leva esforço, leva tudo que a gente falou aqui, mas determinação, foco, vontade de fazer, renúncia, mas o fruto que vai acontecer, isso vai abençoar a terra, vai abençoar o mundo, e perceba que hoje nós estamos passando por esse tempo de trevas, porque justamente essas coisas não estão acontecendo. Eu vou, na sua palavra, só colaborar. O fruto depende da semente. Você não espera colher maçã plantando semente de limão. Então, o que tem sido plantado nos púlpitos? Revela também a conduta da membresia daquele púlpito. Já é uma pauta para um próximo podcast. Sim, com certeza. Você me entende? Então, assim, o fruto é o fim. A semente é o começo. Por isso que eu falei que nós estamos numa sociedade plástica hoje, artificial. Eu concordo. E o que está sendo ensinado é só emocionalismo e... Eu concordo e discordo com a questão da sociedade plástica. Eu acho que é benéfico a sociedade que se expande. Só não gosto do termo líquida, sociedade líquida, porque assim, tudo é muito relativista. Tipo assim, é a sua opinião. Não é opinião. Tudo é muito baseado em cima de fundamentos. Então, só vai ficar até o fim, como você falou, quem tiver base, quem tiver fundamento. A sua opinião não me interessa. A semente, a opinião de alguém, a opinião de Deus, como o próprio Cristo falou assim. Nós não vivemos pela vista. Nós vivemos pelo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é essa semente bendita que, se plantada, ou seja, qual é o seu trabalho? Ouvir e meditar. Que, se plantada, vai produzir. Ou seja, o seu fruto está ligado à semente bendita. Então, se a sua igreja não tem espaço para a semente bendita, você, infelizmente, está numa falsa igreja. Se a sua vida não está produzindo fruto, infelizmente você não está permitindo que a semente bendita, se você está numa boa igreja, que a semente é pregada, esteja sendo, de alguma maneira, enraizada. Esse é o cerne da palavra. Mas, assim, o fruto não é trabalhoso. O fruto é a finalidade. Então, não precisa focar. Uma árvore não foca para dar fruto. Uma árvore foca para dar raiz. O trabalho, a gente viu aqui nessa parábola, que o trabalho maior é a semente entrar. Ou seja, Satanás trabalha para roubar a semente lá em cima. E depois trabalha para que as pedras sufoquem a raiz. E depois trabalha para que, junto daquela árvore, cresça também outra planta com espinho para sufocar. Ou seja, então, o trabalho de Satanás é atrapalhar. É atrapalhar. Mas depois que está enraizado... Depois que está, meu amigo, você vai passar por tribulação, provação, luta, problema. Quem nunca chorou? Quem nunca disse assim, eu não aguento mais? E a gente chegou até aqui, meu amigo. Então, assim, o segredo nesse aspecto aí é a raiz. A semente. O fruto é consequência da semente. Aí eu vou fazer uma para mim, não é para você, é para mim. Se a minha obra, se as minhas boas obras em Cristo não estão acontecendo, eu preciso voltar, não preciso focar no fruto. Eu tenho que focar na origem. Qual é a origem? A semente. A origem é a minha igreja agora.
E, gente, olha... Eita, Bruno, eu senti vendo? aí um espinho Foi, um espinho rapaz. aí. Não sei se é o da carne ou é da parábola, Então, né? eu já liberei perdão para a vida dele e já solicitei a carta de volta. Então, então, pessoal, olha que forte isso. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não fez, curte, comente e compartilhe. Inclusive, você pode comentar sobre uma parábola, sobre um texto bíblico, para nós trazermos aqui para o nosso MesaCast, certo? Você pode trazer e nós vamos estar discutindo aqui com esses homens de Deus e outros também. Mas esses aqui são cérebros pensantes, pessoas aqui que estudam bastante. Eu sou apenas um entrevistador, eu sou o menor da casa de Jessé. Então, o menor deles. Essa humildade me encanta, viu? Literalmente o menor, viu? Ó, eu só queria estar usando esse relógio que ele está utilizando, viu? Esse relógio é da onde? Cronos Prêmio Relógios, viu? Gente, aqui nós temos praticamente o Celta no braço. Eu vou devolver Cronos, viu? Foi só mesmo para... É só para divulgação, viu, gente? eu queria poder comprar um desse. Lindíssimo relógio. Atenção, pastores da Lagoinha, por favor, entre em contato com a gente. Não vamos citar nome de igrejas, né? Deixa o pessoal em paz, mas bem, Bulgari. Então, continuando aqui, você. Agora vamos falar aqui para você. Você, meu amado irmão, que ainda não entendeu sobre a semente que é a palavra de Deus. Você que ainda não permitiu, certo? Que Jesus literalmente entre na sua vida e inicie junto com você essa jornada de transformação. Esse é o momento. Satanás, ele sabe que quando você estiver enraizado, você vai frutificar. E esses frutos não fazem parte dos planos de Satanás, nem da sua carne e nem do mundo, que são nossos três inimigos. Nós mesmos, nossa parte carnal, como foi dito aqui, o mundo, toda essa questão do sistema, e Satanás. Então, nem a nossa parte carnal, nem o sistema do mundo, e muito menos Satanás, quer que venhamos a ter raízes e que venhamos a frutificar. Por causa disso, inúmeras situações acontecem. Enviam pássaros para pegar a semente antes que germine, enviam ali as pedras impedindo, os espinhos sufocando e tantas outras coisas. O fato é que sempre haverá uma luta, sempre haverá uma batalha, sempre haverá um incômodo, mas nós precisamos, como foi dito aqui, permanecer, persistir e resistir. E por que não citar como perseverar, ser severo em não desistir, ser severo contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra esse sistema do mundo e contra Satanás. Ore, jejue, procure uma igreja séria, mas não desista. Amém, meus amados irmãos? Amém. Bom, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Esse é um momento especial de pastoreio mesmo, né? Porque assim, eu tenho aprendido a cada dia que a gente precisa ocupar espaços. Então não adianta eu estar falando mal de A, B ou C, eu tenho que fazer o bem. Falar mal não vai mudar a situação. Fazer o bem, de fato, vai mudar a nossa situação. Então, que Deus abençoe esse projeto que germinou aí no coração aí do pastor Bruno e que nos convida para, de fato, colaborar com esses temas e outros temas, né, que serão de suma importância. E a minha participação final aqui, quero dizer para você que me ouve, se Deus for a semente que tiver plantada no seu coração, o evangelho vai ser prazeroso demais, vai ser simples demais, vai ser muito bom de viver. As lutas, as perseguições, os problemas, as escassez não roubam a alegria da salvação. A alegria da salvação, a alegria de poder ser um colaborador de Cristo é muito superior ao que Satanás pode fazer. Satanás não dita a pauta da nossa vida, a pauta das nossas emoções, a pauta do meu sentimento, das minhas emoções. O dono do meu destino se chama Jesus.
Então, a minha vida fica muito mais fácil quando eu sei que no meu coração está a semente bendita do Evangelho. Que Deus te abençoe. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter encontrado o Senhor, sabe? Eu venho de uma família que não foi evangelizada. Minha mãe foi criada, como é que eu posso dizer assim, num ambiente totalmente hostil à fé. Ela foi obrigada, talvez assim, a ir para o salão da Testemunha de Jeová. Não gostava, ficava do lado de fora. Meu pai, católico de IBGE. O que é católico de IBGE? Só aparece em pesquisa. Não ia nunca à igreja. E assim, eu sempre procurei muitas respostas e não fui conformista em nada na minha vida. Então, desde pequeno eu tinha algumas coisas que eu queria realizar, queria alcançar, e eu sempre corri atrás. Eu fui lá para correr atrás para conseguir, né? Mas nada disso seria possível se eu não tivesse conhecido o Senhor, sabe? Eu conheci o Senhor no momento mais delicado da minha vida, que foi no tempo que a gente ia fazer, como é que eu posso dizer isso aqui? A gente ia fazer o aborto da minha filha, e naquele dia a palavra de Deus entrou e fez a morada e deu os frutos que vem dando até hoje. Isso já faz mais de 24 anos. Então, viver com o Senhor, viver com Jesus é a melhor coisa que tem. Tribulação já passei, passo, aperreio, escassez, tantas coisas que a gente, morte, né, luto, tantas coisas a gente vive, mas com Cristo é melhor, sabe? Com Deus, porque Deus é a resposta para todos os meus dilemas. Em Deus eu encontro consolo, no Senhor eu encontro, na palavra do Senhor eu encontro o abrigo que eu necessito em todos os momentos, tanto no momento bom como no momento ruim que cada um de nós passa, e eu já passei também. Então eu quero te encorajar a isso, né? Que essa semente ela possa cair no seu coração, ela possa penetrar, você entenda, porque tem que buscar entender também, não é só simplesmente deixar cair e pelo sentimento deixar acontecer, mas buscar entender a palavra de Deus, e você vai ver que o que eu estou falando para você, o que nós estamos falando aqui é verdade. Amém. Maravilha. Gente, eu estou muito feliz. Estou feliz porque hoje, mais do que nunca, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E que é pastorear, que é estar dedicando tempo aqui, porque isso aqui também é pastoreio, como o pastor Lucas falou. Tempo para a palavra de Deus, estudar e compartilhar. Então, estou muito feliz. Dificuldades, como foi citados aqui, passamos, assim como muitos outros homens de Deus passaram, nós também passamos. Mas é a convicção, é a alegria de estar aonde Deus nos chamou para estar, de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Isso muda tudo. Mas hoje nós aprendemos que a palavra de Deus é a semente que os nossos corações precisam estar preparados para frutificar. Eu quero perguntar a você, o que Deus falou ao seu coração hoje? Escreve mesmo aqui nos comentários o que Deus falou ao seu coração. E deixo também livre aí para você compartilhar, curtir e pedir aqui, citar algum texto e tudo mais para o nosso próximo episódio aqui do MesaCast. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre ti, sobre tua casa, tua família, teu trabalho, a paz dele. Amém? E muito em breve estaremos aqui novamente no MesaCast. Então, shalom, Deus te abençoe.